aqui. Tudo bem, Ladetão? Tudo, chegou só na hora. Beleza. Então tá. Gente, boa noite aí para mais uma edição do Q&A, né? Quartas Automotivas. Então, hoje nós temos aí a presença do nosso ilustríssimo aí, bem conhecido e respeitado aí por todos, professor Júlio Lodetti, um grande amigo nosso aí. E, bom, é uma honra, né, para todos podermos estar aí com o Júlio na edição Q&A, edição 17. Então, a palestra de hoje do Júlio vai ser sobre transmissões automatizadas em veículos comerciais, tecnologia, inteligência e eficiência. Senhor Júlio Lodetti, da Volvo Caminhões. Bom, o Júlio ele é engenheiro mecânico pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, mais conhecido lá de Florianópolis, mestre em Engenharia de Ciências pelo IFP School Paris, Instituto, o que quer dizer, Júlio? Instituto Francês do Petróleo. Instituto Francês do Petróleo. Engenheiro de vendas sênior da Volvo Caminhões atualmente, tem mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de powertrains, envolvimento intenso com os temas relacionados à economia de combustível na Volvo Caminhões, professor de pós-graduação há 18 anos na UTFPR de Curitiba, bem conhecido, né? Super conhecido, fotógrafo freelance, empreendedor como professor de temas ligados às tecnologias de motores, a combustão, calibração, pós-tratamento e relacionados, e é membro do Conselho Deliberativo da Associação de Alunos da Engenharia Mecânica da UFSC, que é Alumni EMC. Bom, é uma honra e um prazer e um privilégio para a gente ouvir as suas palavras e o seu conhecimento, Júlio. Seja bem-vindo. Eu passo primeiro a palavra para a Janaína, que depois ela vai te passar a palavra. Obrigado. Fique à vontade. Boa noite a todos. Então, como é de praxe, eu vou passar um link aqui no nosso chat, referente à presença da palestra de hoje, do professor Júlio. E aí, sintam-se à vontade para preencher isso daí, porque vai gerar um certificado no final. E também, aí, após a palestra do professor, e se alguém tiver alguma dúvida e esteja um pouco com vergonha de falar, abrir o microfone, pode escrever aqui no chat que a gente lê para o professor. E aí, depois, levanta a mão e aí a gente organiza as perguntas. E, professor Júlio, é com o senhor. Legal, gente. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Vamos fazer uma boa quarta-feira, envolto de pessoas aí da nossa rede de contatos, bastante ex-alunos. Obrigado, pessoal, pela confiança e pela assiduidade. Sempre junto com vocês, a gente fica mais confortável em compartilhar esse pouquinho que a gente conseguiu aprender até então, que a grande maioria das coisas a gente já esqueceu, né? Mas um pouquinho que a gente aprendeu e reteve, tentar passar um pouco com vocês. E fico agradecido ao professor Max também pelo convite, a Janaína aqui pela introdução. E a ideia hoje, pessoal, é fazer uma apresentação dividida em 2 blocos. A primeira parte a gente vai falar do conceito, de tecnologia, da transmissão automatizada que eu tenho contato, que eu conheço, né? E depois eu vou contar uma história de um projeto, de um grande projeto que eu tive a oportunidade de ser um engenheiro líder de calibração dos motores, e com o Volvo VM, que é um projeto único, que foi todo feito no Brasil, com apoio da matriz lá na Suécia. Então, a gente teve um projeto respaldado pela matriz, ou seja, era algo assim de bastante envergadura, e que se mostrou um grande sucesso e vem colhendo frutos até hoje, né? Então, eu preparei uma apresentação, ela é bem
bastante figuras, bastante fotos, eu acho que é mais fácil, né, da gente reter. E eu vou estar trazendo aqui para vocês. Deve estar aparecendo na tela agora, estou vendo. Então, é isso aí. Né? Caso não me escutem, aconteça alguma coisa, eu faça alguma gafe, por favor, só me interromper, tá bom, pessoal? E eu vou estragar tudo. Eu gosto de ir estragando. Então, as transmissões automatizadas nos veículos comerciais. O pessoal está acostumado nos nossos carros de passeio, que hoje em dia estão sendo amplamente substituídos por câmbio CVT, então com conversor de torque. Já automatizada tem também, mas no carro pequeno, por ter transitórios e reações muito mais abruptas que o veículo comercial, elas também têm aceitação, porém é capcioso, é difícil, mas dá também, mas vai tempo. Né? Então, nos veículos comerciais, já são mais de 20 anos que eles usam transmissões automatizadas. Então, automatizada quer dizer que é uma caixa mecânica que foi automatizada. Então, não é uma caixa com conversor de torque, né, uma caixa automática, e nem é um CVT. E elas têm, junto delas, né, muita tecnologia, para que tenha muita inteligência, para que se extraia eficiência. Então, esse é o caminho delas. Né? E, bom, um pouquinho da minha pessoa, um pouquinho do meu histórico, até peguei um slide da última iniciativa que nós fizemos aqui na internet com o pessoal da engenharia da Renault, são 3 engenheiros, jovens engenheiros, nós formamos uma parceria. Então, como o Marcos falou, né, eu sou engenheiro mecânico na UFSC, eu terminei ela lá na Virginia Tech, nos Estados Unidos, e quando eu estava aprendendo a falar inglês direito, mudei para a França, fazer o mestrado 100% em francês. Então, em um ano eu tive que aprender francês e inglês. E ainda bem que eu era novo e dava certo, né? Hoje em dia eu não sei. Então, o caminho natural foi para a Renault. Na Renault eu tive a chance de participar do projeto que desenvolveu o primeiro motor flex fuel Renault do mundo, então o primeiro motor Renault global que funcionava com etanol. Eu estive lá presente intensamente nisso aí. Aí pintou uma oportunidade de vir para a Volvo, já como engenheiro sênior, na área de calibração de motores. Então eu vim realizar o meu sonho, né, continuar a realizar o sonho, só que agora dentro da área de veículos pesados, ao qual eu realmente adorei, e vesti a camisa, e assim como na Renault, dentro da Volvo, eu realmente tenho me realizado muito. E em paralelo eu comecei também a dar aula na pós, como o Max falou. Né? E a história começou de ser engenheiro mecânico, foi quando eu fui passar férias em Itapema, lá em 88, na minha cidade não tinha, eu sou natural de Turvo, no sul de Santa Catarina, lá não tinha banca de revistas, então lá em Itapema eu achei uma banca de revista e comprei minha primeira 4 rodas, que era o lançamento do Gol GTI. Devorei aquela revista e essa foto de 91, Senna tricampeão, logo depois eu realmente quero ser engenheiro mecânico, quero estar nesse mundo aí, né? E vem dando certo, né? Aqui é uma foto que eu tirei lá no mestrado, eu estou com o Ricardo Penteado aqui, que foi meu colega de turma da UFSC, depois lá também. E o Ricardo Penteado, ele estava na Renault Fórmula 1 por 20 anos, então a gente mantém contato permanente, e o Khaled, que é um dos principais chefes da área de testes da Stellantis hoje, né? E lá também eu fiz entrevista na Renault Fórmula 1, mas o meu perfil realmente era um pouco diferente da competição pura, eu já tinha um jeito um pouco mais diferente de ser, e eu vim para a indústria e para a academia, e hoje realmente eu vi que foi a coisa certa. Né? Então, só um pouquinho do background. Então, hoje nós vamos falar, pessoal, um pouco da evolução dos caminhões, aí a evolução do motor que está nele, e da transmissão, e juntar tudo isso aí através de um gerenciamento desse powertrain, né? E o impacto que o powertrain tem com a transmissão automatizada, e depois eu vou contar uma história de um grande projeto que eu tive chance de viver. Então, não é novidade para ninguém que o foco hoje é a redução do CO2, né? O que é reduzir CO2? É reduzir consumo de combustível, caso eu fique usando combustível fóssil, ou então é descarbonizar, usar combustível de fonte renovável ou biocombustível, né? Só que nem sempre foi assim, né? 2020, aqui as coisas estão indo para lá.
No começo era o problema de emissões de poluentes, né, que era o ciclo que a gente viveu até pouco tempo atrás, totalmente foco em emissões, mas antes o problema era também consumo, onde teve a crise do petróleo nos anos 80, e realmente era um problema sério, consumo de combustível. Então, são ciclos, né? E o mundo vive assim. Ora, era o consumo de combustível por causa da crise, depois emissões. Aqui foi um grande desenvolvimento de powertrain, tecnologia de pós-tratamento, combustíveis, inteligência, gerenciamento, dominar a combustão, dominar como pós-tratamento. E hoje em dia, com a eletrificação, com combustíveis novos, quem sabe hidrogênio, né? Etanol, quem sabe isso aí, outras coisas que vão chegar, eles vão realmente tirar o CO2 que sai do fundo do planeta e vem para a atmosfera. Então, esse é um foco gigante na indústria. Todo mundo está correndo aí para um futuro, vamos dizer assim, eclético, com várias, né, imagina que isso aqui é um leque, né, com várias direções. Algumas vão dominar mais, porém outras alternativas vão continuar. E a evolução dos caminhões, né? Como começou, no caso, onde eu trabalho, na Volvo, começou em 28, né? O pessoal fala, isso aqui era um calhambequezinho, né? Um caminhãozinho com motor a gasolina, motor 4 cilindros a gasolina, transportava aí algumas poucas toneladas, né? Tanto é que a roda é até de madeira. E em 1951, então, já tinha motores diesel turbo, então, anos 50, né? Logo no pós-guerra, o desenvolvimento dos turbos foi muito impulsionado na Segunda Guerra Mundial, pela aviação. Então, depois eles foram amplamente usados nos veículos diesel. Então, tinha 28 HP, passou para 185. Nos anos 60, então em 65, né, na época do Cinca Chambord, já tinham composições que a gente chama Romeu e Julieta, transportando dezenas de toneladas, né, com 260 HP, migrando para hoje um veículo que tem 540 HP, ou então 2.600 Nm. No mercado brasileiro, entre 510 e 540 HP, né, é a frota como ela está composta, que transportam essas composições com até 74 toneladas de peso bruto total. Então, realmente, se tu fizer o link de 28 para cá, se o pessoal saísse do passado e visse o futuro, eles iam ficar impressionados, né? E acompanhando isso aí, também teve a evolução da eficiência dos motores, que é consumo, que é emissões. Então, isso aqui é, para quem é da engenharia, né, uma curva de torque. Aqui são as ilhas de eficiência dos motores, né? Quanto mais verde, mais eficiente ele é. Isso aqui é um resultado de uma simulação, não é um motor de verdade, mas simulações são bem realistas hoje. Nos anos 2000, nota-se uma grande evolução já na eficiência com a chegada da eletrônica, com o domínio da combustão, né, com a melhoria dos processos de usinagem, qualidade. E hoje em dia essa área azul aumentou muito, então realmente a evolução dos motores, ela vem sendo realmente gigante, né? E essa é a cara de um motor diesel de caminhão, que hoje em dia está na faixa de 43%, 44% de eficiência, né? 45% até. Então são realmente muito eficientes. E em paralelo, né? Em paralelo, isso aqui, ó, 87, 91, né? O pessoal começou a pegar transmissões mecânicas e colocar sistemas pneumáticos para fazer a troca de marcha. Elas ainda tinham embreagem, mas depois que engatava a primeira marcha, soltava a embreagem, tu mudava a alavanca de posição, o sistema todo fazia a troca. Por que, né, ainda não tinha toda automatizada, né? Porque realmente gerenciar a embreagem, gerenciar a energia nela, quem tem carro manual vai saber muito bem, como é complexo a atuação do nosso pé esquerdo na modulação da embreagem. Quanto que eu vou soltar, qual velocidade, qual a carga, qual a temperatura, qual o atrito, como funciona, né? Como eu gerencio isso aí? Então, com a chegada da eletrônica, do microprocessador, do conhecimento que essa primeira fase teve, a transmissão já começou a ter um gerenciamento da embreagem também, aqui, né? Então, daí só foi vento em popa. Então, vieram versões B, C, D, F, G, né? Tem transmissões automatizadas com dupla embreagem, tipo dual clutch, ou câmbio DSG, que o pessoal fala aí do Volkswagen.
então já existe para caminhão, e hoje em dia 100% da frota sai com transmissão automatizada, no caso de caminhões. Não tem mais caixa manual na linha extra pesada, não tem, acabou. Tanto é que a evolução da inteligência, né, dos componentes se fez e se mostrou realmente que trazia benefícios. E as transmissões, por elas terem eletrônica, por elas saberem rotações de eixo, posições de garfo, flange, redutor e tudo, elas se tornaram bem simples. Então, no caso dessa transmissão aqui, que é a iShift, ela só tem 2 eixos, aqui, ó, 1, 2. E são 3 grupos de engrenagens, então ela tem 3 marchas, né? E caixa seca, como a gente fala, não tem nem sincronizador. Então, ele tem um range alto e baixo e um grupo redutor na saída. Então, são 6 marchas, mais 6 marchas. Então, são um câmbio de 12 marchas. E você ainda tem a opção de colocar outro grupo redutor e fazer 14 marchas. Então, uma caixa mecânica, super simples em design, porém muito refinada em termos de controle, de medição e de atuação, né? Então, realmente, ela tem muita eletrônica embarcada e confiabilidade nos componentes mecânicos, que tem uma bela interação, né? Isso aqui é um refrigerador dela, então ela tem atrito, ela esquenta, né? Então tem que ter radiador de óleo também. E ela tem um próprio freio também desse eixo, ela freia o eixo para fazer a troca de marcha mais rápida. Então, tu veja, né? Ela tem um eixo que tem a medição, tem freio, não tem sincronizador, tem um grupo redutor e tem uma unidade de controle que gerencia tudo isso aí. Então, de um sistema simples, eu trago outputs super complexos. E essa é uma foto de uma caixa, hoje, de caminhão. Está aqui o motor, né? O motor pesa 1.100 quilos, e está a transmissão aqui, nessa carcaça de alumínio. Aqui está a unidade de controle dela, né? Tem os chicotes, tudo. Tem parte pneumática, que também entra tudo nela, toda movida a ar. E esse cara aqui é um retardador hidráulico. Então, ele, atrás da caixa, eu tenho um dinamômetro hidráulico aqui para ajudar na eficiência de frenagem. Então, o motor mais o retardador entrega 1.100 HP de potência de frenagem. E essa aqui é a água que vai refrigerar esse sistema de dinamômetro que tem dentro do retardador, né? Então, é um sistema super complexo. E para gerenciar esse sistema super complexo, o negócio não é fácil. E eu botei uma foto bem didática aqui, né? Uma transmissão automatizada pode fazer analogia igual a um cavalo. Eu tenho que saber usar, eu tenho que saber dosar a rédea, né, a espora, como é que eu vou conduzir ela, né? Eu conduzo uma transmissão automatizada através do meu pé. E o meu pé traz uma demanda de torque, né? Se eu não sei usar o pé, a transmissão faz igual o cavalo aqui, né? Do tropilha costeira aqui. Ela te joga para fora. Ela te joga para fora fazendo o quê? Troca errada, queimando a embreagem, fazendo o motor morrer. Então, tem que ter um pessoal treinado para saber operar corretamente uma transmissão automatizada em veículos comerciais. Tamanha é a inércia, tamanha a massa da composição. Então, sim, precisa ter muito treinamento, conhecimento, cultura para tirar o melhor, né? E eu tenho lá, né, um laptop na oficina e um caminhão. Como é que se comunicam? Então, tem motor, transmissão, veículo, todos fazendo interface, e eu posso acessar toda essa rede sempre por protocolo CAN, que daí vocês manjam do babado, bem mais do que eu. Então, ao invés de protocolo, eu consigo fazer teste, diagnóstico, calibração, monitorar falhas, né? A própria transmissão informa o veículo das suas falhas, o veículo, pelas antenas, manda para a rede, e eu recebo aqui na Volvo o que está acontecendo, o código, como é que está funcionando. Então, o sistema é todo conectado, assim está o motor. O motor também está conectado, passa informação, vai para o veículo, vai para a rede, informa a caixa e o motor conversam, eles se entendem super bem. Então, o motor tem uma parte de tráfego de informação de torque, rotação, temperaturas, a caixa também, torque que recebe, rotação, temperaturas, e eles fazem uma conversa sincronizada, né? Ora, quando eu vou trocar de marcha, a transmissão que assume, quando a transmissão fecha a embreagem, entrega para o motor que assume, quando acontece algum evento, o caminhão que gerencia decide se abre a embreagem, se fecha, se é motor que sobe ou não, né? Então, tem um sistema intrincado de comunicação.
que tem que funcionar na sua plena harmonia. E funcionar na sua plena harmonia quer dizer que a transmissão precisa conhecer muito bem do motor, precisa saber o torque que o motor entrega, precisa saber as condições que o motor opera, precisa ter consciência de onde o veículo está inserido, se é subindo, se é descendo, se é alto, se é baixo, se é frio, se é quente. Todos eles vão conversando um com o outro e o veículo segue viagem, né? E tudo começa aqui, né? Então eu preciso ter realmente um mapa do pedal, quando eu mexo no meu pedal, qual o torque que ele entrega, qual que é o torque máximo, qual a rotação que eu tenho, qual que é a marcha, relação de transmissão, qual que é o máximo torque que o motor entrega, que vem lá das minhas ilhas de eficiência, vem daqui, né? E vem, de novo, daí volta para foto do motorista, do cavaleiro, qual que é o desejo do motorista. Tudo vem do driver wish. E o que é o driver wish? É o pedal do acelerador, né? Então, quando ele pede pedal, ele pede torque para o motor, né? E o motor tem um modelo matemático, vai ver tantos Newton-metro, eu vou entregar tanto de combustível. A caixa fica sabendo disso aí, quanto que eu quero, então qual a massa do veículo, qual que é a consciência dele, está subindo, está descendo, está leve, está carregado, tem um trailer, tem dois, é ônibus, é caminhão, qual motor, potência, torque, e ela calcula, né? Se eu botei uma marcha, que é o por vez, que é o azul, como fica a minha rotação, ó, tá aqui a rotação, como fica a minha deslocamento do veículo, ele sobe bem. E se eu subir um pouco mais o giro e bater duas marchas, será que o meu veículo reacelera? Será que morre? Então a transmissão está o tempo todo fazendo esses cálculos, né? Qual que é a aceleração depois da troca, o tempo entre trocas, por isso que tem que ter a medição da velocidade dos eixos, qual que é a rotação do motor depois da troca de marcha, será que o motor vai ter turbo? Será que não vai ter? Será que o meu motor morre? Então essa comunicação, como eu falei, motor, caixa, veículo, ambiente, massa, né? Tudo depende para a transmissão realmente escolher qual que vai ser a próxima marcha e qual a rotação que eu vou trocar a marcha, né? Então, isso com o veículo andando. Tudo isso vai acontecendo, vocês sabem melhor do que eu, há dezenas e dezenas e dezenas de cálculos por milissegundo. Sem contar a parte de arrancada, que daí é o gerenciamento de embreagem, que daí precisa de muito script de software, muito conhecimento, porque fazer um caminhão de 74 toneladas parado num morro, arrancar, é um negócio muito difícil e muito perigoso também. Então, o pessoal só realmente lançou transmissão automatizada para caminhão depois que isso aí estava muito bem compreendido, né? E com isso, seguem as estratégias. Então, as transmissões automatizadas, no caso que eu conheço da iShift, né? Ela tem lá manual, automático, neutro e ré. E aqui, ó, eu seleciono como ela vai funcionar. Qual a ênfase? A economia, é um balanço entre performance e economia, eu quero performance máxima, ou eu tenho carga indivisível, trabalho com 200, 300 toneladas, né, sendo transportada, ou eu sou um caminhão vocacional, que ando fora de estrada, por exemplo, um canavieiro. Então, para cada situação de aplicação, você pode escolher esse modo de condução, né? Você, quando escolhe isso aí, então tá, de novo, dependendo do motorista, para ter inteligência de selecionar. Eu posso ir para fora de estrada com economy? Posso sim. Só que às vezes o embalo do caminhão perde, eu perco velocidade média, eu posso parar várias vezes, ter que fazer várias arrancadas e o consumo aumenta. Então, tudo isso aqui está focado em CO2, que é consumo, né? Então, às vezes eu vou fazer uma ultrapassagem, preciso subir o morro, não preciso perder embalo, não posso perder embalo, eu posso usar um giro mais alto do meu motor, posso botar um modo de performance pontualmente, porque se eu ficar usando em performance, o meu consumo dispara, aí o caminhão não dá dinheiro. Então, para cada situação, eu tenho uma parte do software que vai reger isso aí, né? E tem também a parte das pessoas dirigindo, né? Então, era a transmissão manual, tá aqui a caixa manual, o cabo, as alavancas, e tem hoje em dia uma automatizada, né? Qual que é o ciclo de uso, né? Como é que é? O motorista é muito bom, treinado, capacitado, trabalhando em manual, faz igual uma caixa automatizada? Por um bom período do dia, sim, mas ele cansa. Ele é desatento, às vezes, né? Hoje em dia, com WhatsApp, com isso tudo e tal, o olho desvia, é retrovisor para olhar a estrada, é ultrapassagem, é gente que vem, gente que vai.
Ele não consegue ficar 100% do tempo focado no câmbio manual, né? Sobretudo em transitório, quando tem que reduzir marcha, é super difícil. Nesse caso, uma automatizada, ela está sempre de olho, está sempre gerenciando. E o resultado acaba sendo isso aqui, né? Quando eu estou com uma transmissão manual, aqui é a rotação do motor, ó, né? Isso aqui é um ciclo de estrada de uns 3.000 quilômetros. Aqui o tempo em marcha lenta, aqui o tempo que ele passa em plena carga, e aqui a dispersão, olha só esse tempão aqui, ó, né? 1.600, 1.800, aqui esqueceu de trocar marcha, ó, o caminhão quase morre, né? Então ele tem muita dispersão nisso aí. E quando vai trocando a marcha, ó, esquece a marcha, um giro muito alto. Já no automatizado, esse verde aqui, ó, é a parte ótima de eficiência, né? Ela não esquece de trocar marcha, ó, ela evita. Às vezes, um ou outro momento, ela usa a rotação um pouco mais alta, mas quase não tem. E a concentração nessa ilha aqui é mais, e aqui também. No final, eu passo mais tempo dentro da minha faixa ótima do meu motor, né? Eu economizo combustível, eu tenho um conjunto que sofre menos, porque eu não fui lá na rotação elevada, o turbo se preserva, né? O motor. Enfim, eu compacto mais e faço o motor realmente funcionar dentro das ilhas de máxima eficiência dele. Então, nesse ponto, com a condução correta, eu tenho vantagem, né, para a transmissão automatizada. E o que acontece hoje, né? O que está a última palavra aí em transmissão automatizada? Elas têm GPS nela, né? GPS na transmissão para caminhão chegou há 8 anos atrás já. Então, o veículo ele é conectado com a rede, né? Então, ele vai, à medida que ele vai avançando, a rede vem e forma a topografia que ele vai encontrar, né? Se ele não tem contato com a rede, ele mesmo grava a topografia e da próxima vez que ele passar lá, ele já conhece a topografia. Então, ele já sabe a hora de acelerar, sabe a hora de tirar o pé, sabe a hora de rolar. Então, ele vai fazendo o quê? O gerenciamento da quantidade de movimento. Ele gerencia a energia cinética da melhor maneira possível, com foco em CO2, que é consumo de combustível. Então, o satélite informa para ele a topografia que ele tem adiante, e não só a estrada à frente, mas sim todo o entorno. Alças, rodovias paralelas, marginais, rampa de acesso. Então, quando ele sai de uma estrada plana e vai pegar uma alça de acesso, tu tem um gradiente de velocidade muito alto, de topografia muito alta. Ele já sabe qual marcha ele vai ter que engatar antes de pegar a alça, né? Hoje em dia, para quem dirige caminhão manual, sabe o terror que é você sair de uma estrada plana, perdendo embalo e ter que fazer redução de marcha. Qual marcha que eu escolho? Reduz 1, 2, 3? Isso é muito difícil. E a automatizada hoje traz grande vantagem nisso aí, né? E ela mantém o embalo do caminhão, que é o quê? Gerenciamento da minha energia cinética, que é a quantidade de movimento. E mv ao quadrado sobre 2, v ao quadrado. Então, qualquer 1, 2, 3 por hora que eu perder, ou usar errado, é um monte de combustível que é desperdiçado, né? E você pode ter aí um veículo que dá 10 mil reais de prejuízo no mês, ou 10 mil reais de lucro, dependendo de como eu conduzo. Então, isso é muito importante, e mais as transmissões vêm ajudando o gerenciamento eletrônico do motor e do veículo a usar uma predição de topografia para fazer uma predição da quantidade de movimento para tu reduzir consumo. Então, isso aí é o que tem, todo mundo tem, né? Uns mais calibrados, outros menos, mas a tendência do mercado realmente é isso aí, é o que está acontecendo hoje, já nos caminhões, né? No nosso caso, está no caminhão desde 2015. E, bom, agora eu vou contar um caso para vocês, né? A gente deu uma olhada na tecnologia e o que tem aí. Também, cada slide daquele dá uma palestra de 1 hora e meia, mas não é o caso aqui. E isso aqui é uma foto que eu tirei, eu gosto bem de fotografia, né? Eu estou a 4.800 metros de altitude lá no deserto do Atacama. Aqui é o vulcão Licancabur, 6.000 metros, e aqui o vulcão Roriques, 5.800, né? E aqui estou com um VM, que é um veículo, um caminhão, com 330 HP, 1.300 Nm, carregando 43 toneladas cordilheira acima. Então, realmente é um ambiente muito extremo, e nós fomos fazer a calibração do motor. Eu estava com foco no motor,
e tinha outro engenheiro, que era o Guilherme, com foco na transmissão e sempre em conversa com a Suécia, né? E esse caminhão, ele foi um projeto que envolveu muita gente, né? Envolveu mais de 50 engenheiros aqui em Curitiba, e fora toda a parte de manufatura, produção, né? Vendas, concessionária, treinamento, que é um caminhão com a transmissão automatizada, que não existia, é um caminhão novo praticamente, tem que aprender tudo do zero. E com o respaldo da engenharia da Suécia, né? E muitas outras áreas. Imagina desenvolver fornecedor, logística, estoque, peça, treinar concessionária, diagnóstico, ferramentas. É um universo à parte, né? E esse caminhão, ele tem uma particularidade muito interessante, e ele é um projeto único em todo o portfólio de veículos da Volvo no mundo. Por quê? Né? Essa aqui é a foto que eu fiz dele descendo a cordilheira, né? Teve um trabalho gigante de integração de sistemas. Muita gente. Então, teve engenheiros aqui que foram para a Suécia, entender a fundo qual era a dinâmica do funcionamento, qual o software da caixa, para daí realmente fazer a caixa conversar com esse motor aqui. Então, qual que era o desafio maior desse projeto? O caminhão é brasileiro, né, montado aqui em Curitiba, o motor é paulista, vem do fornecedor de São Paulo, da MWM, mas a caixa é sueca. Então, uma caixa que foi projetada para o motor Volvo, um motor que tem um software feito em casa, um software sueco, agora também é sueco brasileiro, um software pensado para aquele caminhão lá. E agora, essa caixa, quando vai encontrar um motor que é de outro fornecedor, no caso, um software alemão, um software Bosch, e que está sendo calibrado na Índia, então, essa transmissão, estava esperando lá um motor falando sueco com ela encontrou um motor falando alemão, para funcionar num caminhão brasileiro, né? E era o brasileiro que fazia a demanda para o alemão que passava para a Índia. Então, a Índia fazia a calibração do software para atender os requisitos do caminhão brasileiro, com base em como a caixa sueca funcionava. Só que, dentro do script do software do motor alemão, aqueles labels, aqueles valores, aquelas grandezas e mapas que traduziam fenômenos, tinham um nome sueco. Aqui tinha um nome alemão. Então, como é que faz essa tradução, essa sinergia? Por isso que teve a integração gigantesca dos sistemas. E esse é o único veículo que tem realmente um motor que tem software Bosch com a caixa iShift que tem software sueco. Todos os outros produtos do grupo Volvo, a caixa e o motor usam software Volvo em casa. Então, a integração é muito mais fácil de fazer. Mas é difícil, mas foi feito, né? Então, teve muita parte de calibração do motor também, o software do motor também teve que evoluir. Foi recalibrado o modelo matemático do motor, porque o motor precisa ter plena consciência no seu modelo matemático de tudo quanto é que é torque gerado e torque perdido por parasitas, por consumidores, por variação de temperatura, altitude, umidade, né? Então, a gente teve que recalibrar todos os torque parasitas de todos os consumidores, por exemplo, da ventoinha, do ar-condicionado, do compressor de ar, da bomba de óleo, bomba d'água, e assim por diante. E em função também da temperatura. Por quê? Porque o motor precisa informar exatamente para a caixa o torque que ele tem disponível. Para a caixa poder saber qual é a massa que ela está transportando naquela topografia, para poder predizer quais serão as trocas de marcha em qual momento. Então, com base nisso, né, a caixa ficou realmente, o motor, a caixa, ficaram sabendo um do outro e formaram uma dupla aí de grande sucesso. E, em paralelo, também foi melhorado o torque de arrancada, já que a transmissão automatizada tinha bastante capacidade de inteligência, foi melhorado. E como a gente viu antes, o consumo de combustível também melhorou sensivelmente, né? Então, o caminhão tinha uma caixa de 12 marchas mecânica, passou para ter uma 12 marchas automatizada, aquele caminhão da foto,
e outros que usavam caixa de 8 marchas, passaram a ter 12. Então, também melhora o escalonamento, né, para cada aplicação. A de 9 funciona super bem, tem uma caixa de 10 marchas para construção, funciona super bem, e a de 12, que também agora funciona super bem. Para cada caso, uma aplicação. E também a gente aproveitou, não esquecer, o freio motor. Também conseguimos fazer uma melhoria na estratégia dele, onde a ventoinha do radiador entra para ajudar o freio motor. A ventoinha do radiador tem um torque parasita muito alto, vários quilowatts, e ajuda também na frenagem. E esse circuito a gente fez aqui em Curitiba mesmo, aqui na Rápida do Ecoville, e a gente precisava ter domínio, compreensão, calibrar, verificar, validar, né, como é que o veículo ia se comportar andando ou então arrancando os mais diferentes ordens de inclinação. Veículo com 10 toneladas, 20, 30, 40, né? Então, tinha esse circuito, a gente via e voltava, até estar tudo em dia, calibrado, motor, caixa, compreensão, entendimento, né? Para poder realmente o veículo daí partir para teste e depois para comercialização. Então, foi tudo feito aqui em Curitiba. Outra coisa, também tinha um circuito de estrada, são 2 loopings. Eu gostava muito de sair da Volvo, ir para Campo Magro e Campo Largo, fazer por Bateias ali, voltava para 277. Bastante troca de marcha, sobe e desce, lombada, sobe, desce, vai. A gente vai saturando a transmissão, né? Tá toda hora, aqui é o slope, né? Toda hora vindo e voltando, freia, para. Será que ela se perde? Será que ela funciona? Será que ela trava? Será que dá um reset? Né? Como é que funciona? Outra boa, Volvo, Lapa, Campo Largo, então fazia 180 km de verificação, saía daqui, subia a serra, pegava estradão, entrava por estrada por Porto Amazonas, vai e volta, entra na Lapa, vem, freia, passa na balança. Enfim, topografias muito variadas, distintas, para tu realmente ver se a transmissão, o veículo, o cálculo, massa estavam de acordo. Outra parte, também em pista de testes aqui em Caxias do Sul, coloca o caminhão com carga máxima numa rampa com 20% de inclinação, né? Aí você simplesmente tira o pé do freio e acelera, sem usar o freio de mão. A transmissão tem que segurar o veículo inteiro na embreagem e fazer o veículo funcionar e entregar de volta. Então, imagina o cálculo de energia na embreagem, como tem que ser preciso, o controle de torque do motor, para o caminhão parar só na embreagem e voltar a funcionar, né? Então, sem freio de mão, com freio de mão, e também o tractor, né, com 43 toneladas aqui, ó, 43, e aqui é 29. Então, muito peso, né? E botava o caminhão de marcha ré na inclinação. Você botava o caminhão de ré, solta o freio e acelera. O caminhão para e sai de ré. Então, esse é o nível de exigência dos testes de validação ao qual todo o powertrain foi submetido, né? Negócio bem extremo. E depois disso, nós fomos para teste em cliente. E nada mais desafiador para uma transmissão é que a variação constante do resistência do rolamento, né? O caminhão vem vazio, carrega com madeira, o solo é fofo, ora é encharcado, ora tem poça, ora vai para o asfalto. Então, tu imagina a resistência do rolamento variando, essa roda patina, não patina, a carga varia, uma carreta, duas. Como a transmissão vai se comportar? O que ela vai reportar para o motor? Como é que o motorista vai conduzir o veículo? Tudo começa a partir dele, então ele tem que ser treinado. Ele tem que saber fazer uma demanda de torque correta, no momento correto, no valor correto, para que a transmissão entregue aquilo que tem que ser feito. Então, um veículo comercial, realmente, ele tem muita coisa a ser feita, né? Esse aqui é um exemplo de um ciclo de uso. Aqui é a rotação do motor, aqui é o torque e o tempo de permanência. Olha só, carga baixa, rotação que vai e volta, acelera tudo, né? Olha a maluquice que é. Depois pega a estrada, ó, mais plena carga, caminhão pesado, acelera, tira o pé, acelera, tira o pé. Então, isso tudo vai acontecendo em tempo real, e o sistema tem que ir se adequando. E a gente também precisa saber o que está acontecendo com a concorrência. Então, alugam-se veículos da concorrência, e o pessoal de engenharia de vendas, testes, engenharia de powertrain, se junta,
A famoso prato feito na estrada sempre tem que ter, né? A grande maioria está aqui na Volvo, essa foto aqui é de 2013, então, mas eu guardo com imenso carinho cada etapa que a gente vem vivendo, né? E isso são os ciclos que vão vindo, voltando, e assim vai. A gente vai aprendendo, vai entregando, vai evoluindo e vai conhecendo cada vez mais, né? E o final do trabalho, ele sempre acaba em ambientes extremos. No caso aqui, né, a gente foi para a Cordilheira dos Andes, que era aquela primeira foto que eu mostrei. Então lá, como o ar é mais rarefeito, existe um torque, uma diminuição do torque em função da altitude, porque o ar é mais rarefeito, o motor começa a ficar mais fraco. A caixa e o motor precisam entender isso aí e precisam começar a mudar as estratégias de troca de marcha. Trocar antes, deixar o giro mais alto, como é que arranca, né? Então, como é que ele faz uma arrancada com 8% de inclinação, carga máxima, a 4.800 média altitude? Qual que é o gerenciamento que vai ter que ser feito, né? Qual que é a relação de diferencial que o caminhão vai ter, qual massa? Então, a gente refez bastante coisa também na calibração do motor para reagir de acordo com a transmissão, né? E para entregar o veículo apto. Então, está aqui com o VM, chegando, né? Esse aqui é o vulcão Lascar, esse vulcão dá para subir, eu subi ele, 5.600 metros de altitude. Então, fim de tarde em São Pedro do Atacama, e aqui está um exemplo de como é que é dentro do caminhão, né? Que é o monitoramento do turbo, um monte de termopar, transmissão. Eu sempre levo a GoPro para gravar a subida. Aqui está um exemplo de um mapa de injeção de combustível, né? E assim vai. Foi, então, um trabalho de 2 anos. Aprendi demais. Eu sempre tinha trabalhado com o caminhão grande, com FH, FMX, outro software de motor Volvo, e comecei do zero a trabalhar com o software Bosch e o MWM. Então, no final, eu sabia de ônibus, de caminhão grande e de caminhão médio, né? Foi um círculo que se completou por si por todo, e mais uma grande parte de interação com a transmissão também. Eu sou engenheiro de motor. Isso foi uma história muito rica, e que a mensagem é que os ciclos, eles vão, vêm, as pessoas vão e vêm, e é bom a gente aproveitar sempre o máximo cada oportunidade para aprender, para interagir e para compartilhar o que se sabe e não fazer muita besteira, porque o caminhão vai ser entregue para o cliente. Então, essa foto aqui eu guardo com muito carinho. É de abril de 2014 essa foto. Ela é antiga, mas parece que foi ontem. E é isso aí, pessoal, que eu tinha para compartilhar, né? Para não tomar muito tempo para a gente trocar figurinha. Eu sou facilmente encontrável, sobretudo no LinkedIn, está aqui meu nome. Eu tenho minhas presepadas também com o professor Lodetti, está no YouTube, no Instagram, né? Tem Facebook, tem meu site também, visite o site, lá tem artigos. Façam uma visita, estão muito convidados. Ficarei muito honrado em compartilhar com vocês experiências lá. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para a gente. Muito obrigado aí. Foi muito rico aí a sua palestra, foi muito boa mesmo, obrigado mesmo. Não tinha dúvida disso. Bom, vamos passar a palavra aí para as perguntas. Vamos abrir agora para as perguntas. Deixo aberto aí a todos, a quem desejar. Opa. Milton Soares. Boa noite, professor. Boa noite, Milton. Uma dúvida, quando vocês fazem a calibração, a altitude é uma das variáveis consideradas ou vocês podem suprimir ela e considerar só a quantidade de oxigênio ou a mistura do ar que está entrando no motor? Boa pergunta. As ECUs dos veículos comerciais têm barômetro, então elas sempre informam em tempo real, com alta acuracidade e a altitude que está. Então, com base no barômetro da ECU do motor, é feita toda a estratégia de calibração, né? A concentração de oxigênio em motores diesel não é muito usada, por isso é uma estratégia feita para mais motor ignição por centelha, né? Motor álcool, gasolina e GNV. Já diesel não, diesel é
impressão de turbo, que é a massa de ar, e altitude e condições ambiente, como temperatura. Então, daí é feita a base, o alicerce, para toda a parte de calibração da combustão e gerenciamento do turbo e pós-tratamento. Não sei se eu respondi. Obrigado. Ó, tô vendo mais gente conhecida aí, ó. Boa noite, Marcos. Opa. Spencer, Boa tarde. galera da pós aí, ó. Boa noite, professor. Vou Boa aproveitar e noite. vou fazer uma pergunta, então. Fique à vontade. Meio simples, mas me chamou a atenção o fato da transmissão não ter sincronizadores. Tem alguma explicação em relação à durabilidade, algo do tipo? Boa pergunta. Ali nas trocas não tem problema de durabilidade, porque o gerenciamento eletrônico faz a sincronização do motor com o eixo da caixa. Então, Entendi. quando um vem desacelerando, o outro vem acelerando. Quando eles se cruzam, ela faz o Entendi. acoplamento e desacopla. É igual os caminhões americanos com caixa seca, que a gente vê no YouTube, né? Ele bate uma Sim. marcha em cima da outra. E automatizada ela faz isso aí. Então, o tempo de troca de marcha é muito reduzido, né? Entendi, tá claro. Obrigado. De nada. Diga lá, Milton. Milton está curioso. Vamos lá, pergunta boa. Eu achei legal o assunto. Professor, uma dúvida. Na questão assim, de comunicação com a equipe de desenvolvimento do software, em que termos vocês se comunicam? Assim? Como é que você passa, por exemplo, as entradas que está tendo, quais as saídas esperadas? Como é essa comunicação com a equipe do desenvolvimento de software? Certo. Bom, tem duas frentes aí, que é o software do motor e o software da transmissão. São dois grupos que rodam em paralelo e trocam figurinhas, né? A gente faz muito data log. Então, está sempre com Canalizer, com Inca, plugado no veículo, aquisitando dezenas e dezenas de sinais. E o time que está na parte de script do software, que escreveu o software, fez com base no requisito do projeto. Uma vez que o script está pronto, quem vai estar junto daí é o pessoal que faz a parte de calibração desses valores. Então, daí é onde eu estava inserido, na calibração do motor e também outro engenheiro na calibração da caixa. Com base em data log, nosso conhecimento, reuniões, que a gente chama de label briefing, com base nos inputs e outputs, a gente ia atualizando esses parâmetros de calibração, sobretudo no motor, e na caixa, né, vai da transmissão. Tem umas que são mais labels em hard code e outras que são mais em labels para calibrar. A transmissão, ela gosta de trabalhar mais com hard coded do que com calibração do motor, que eu consigo mexer em mapa 1D, 2D, 3D, parâmetros escalares e tal. Então é assim que vai acontecendo. A gente vai junto, trocando sinergia, rodando, vendo, gravando, monitorando, voltando. Então por isso que o projeto demora, né? E sem esquecer da parte de economia de combustível, da parte de emissões de poluentes, parte de durabilidade, dirigibilidade, garantia, desempenho e assim vai, né? Então, realmente é um ambiente complexo, por isso que precisa bastante gente envolvida, né? Mas é feito dessa maneira aí. São etapas, tem gerenciadores das entregas das calibrações, esses gerenciadores do motor e da caixa colocam num sistema, roda, esse software é compilado, vê se tem todos os labels lá, olha um por um, vê e tal, né? Então, a gente faz a conferência disso aí em tempo, tipo assim, o tempo todo vai olhando se isso aí está correto, né? Beleza? Acho que alguém colocou aqui uma... Esse professor que ia falar para o senhor, duas pessoas levantaram a mão, né? Mas tem uma pergunta do Marcos no chat. Tá. Em média, uma transmissão automatizada demora quantos segundos ou milissegundos para realizar uma troca de marcha? Boa pergunta. Depende da situação, ou seja, a demanda de torque do motorista, da massa do veículo, da inclinação e do que está acontecendo. Por exemplo, fazer uma arrancada pesada, parei com 80 toneladas com 10% de inclinação. Quando ela arranca de primeira, segunda, terceira e quarta, ela faz em alguns décimos de segundo, né? É igual um câmbio dual clutch, vai empilhando, né?
Quando o veículo tem uma certa inércia, já movimento, daí a troca não precisa ser tão intensa, né? Ela não precisa abrir embreagem ainda com torque acontecendo, né? Geralmente o motor tira torque, ela abre, coloca torque e fecha, mas sempre fica um pouquinho de resíduo em arrancadas extremas. Mas na grande maioria, eu vou dizer assim, nem em meio segundo, 0,8, né? Ela faz a troca. Para que o motor retire a carga, solte o torque das engrenagens, abra a embreagem, mova a luva de posição e fecha a embreagem para voltar o torque às engrenagens, né? Então a transmissão faz isso. Não sei se respondi. Beleza? Quem que seria o próximo aqui? Deixa para... O Daniel. Manda lá, Daniel. Ô, professor, boa noite. Deixa eu te perguntar, e o que vai, pode ser após a transmissão, como árvore de transmissão, essas coisas também são alteradas num projeto desse? Não, é muito difícil, né? Porque os eixos de tração, eles são parte integrante, sim, do powertrain, mas então a grande desafio está em escolher qual a relação de transmissão correta dos eixos para aquela transmissão, né? Então, por exemplo, quando eu vou para altitude e eu vou trabalhar muito em arrancadas inclinadas, eu preciso de um eixo mais reduzido para eu ter muito torque de arrancada. Agora, quando o caminhão mais estradeiro, passa mais no plano e mais baixo e mais velocidade alta, eu posso usar um eixo mais rápido, né? Um eixo mais longo. Então, os eixos em si, eles se mantêm os mesmos, mas a relação de diferencial daí, a gente da engenharia de vendas que vai fazer a escolha da relação correta para a missão que o veículo vai ter. Entendi, obrigado. De nada. Spencer. Oi, Spencer, quanto tempo? Opa, boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite a todos, né? Tudo bem, graças a Deus. Assim, a minha pergunta é assim, se você poderia, né, explanar um pouco mais a respeito do uso da ventoinha no freio motor. Eu estou tentando assimilar, entender isso aí. Aham. E essa ventoinha é vista pela eletrônica? Como é que é? Tá. Boa pergunta, obrigado aí. A ventoinha ela é um capamento viscoso, ela tem sensor de rotação, ela tem parte eletrônica que dá a velocidade dela, se está atracado ou não, o que está acontecendo, ela informa código de falha, se está ok ou não, mas tem um fluido viscoso dentro, porque realmente ela precisa da rotação do motor para acontecer esse deslizamento, para o motor daí tocar ela. Então, se for uma ventoinha elétrica para caminhão, eu preciso aí de uns 30 kW. Então, eu precisaria de um caminhão híbrido para tocar ela, né? Então, nessa ordem de grandeza, de quilowatts, vamos dizer assim, tu imagina o torque que ela gera, né? Então, tu imagina que eu estou com um freio motor ativado, a caixa sabe que eu estou inclinado, que eu estou descendo, que eu liguei o freio motor. Então, se passa um certo tempo com a rotação do motor acima de um certo valor, ela entende, bom, eu estou descendo, tem uma descida longa, por exemplo, uma serra, tudo que eu puder fazer para colocar torque parasita no powertrain é melhor porque alivia a carga de freio. Então, a ventoinha acopla, então ela vai entregar em força de arrasto no sistema mais 50, 60 Nm de arrasto, talvez 100, né? Dependendo da configuração. Então, é mais um freio viscoso que eu tenho acoplado no meu veículo para ajudar na frenagem. Então, isso é uma estratégia bastante usada em veículo comercial que é muito pesado. No nosso carro não precisa, porque é ventoinha elétrica e o carro tem, né, bastante potência de frenagem, é leve, reduz uma marcha, enfim, o motor segura. Já num veículo comercial, tudo que eu puder fazer para agregar é bem-vindo. Não sei se deu para explicar isso aí. Sim, obrigado. Deu sim. Eu estava pensando já que, na verdade, em descida, você livraria a ventoinha. Para evitar uma possível quebra da mesma, né? Porque está freando e se ela está acoplada, não tem nada a ver. Realmente, então, é a ordem inversa. É inverso. Utiliza o freio da inércia, né? Vamos dizer assim. O arrasto da ventoinha para ajudar na frenagem. Isso. A ventoinha, em média, gira 60% a mais que o motor.
Então, se tu tá com o motor a 2.000 RPM, ela tá a 3.600, vamos dizer assim. Então, realmente, a velocidade dela ajuda nesse torque parasita. Legal, legal. Valeu, obrigado, professor. De nada. Professor, temos uma pergunta do Alcides no chat. Ok. Existe alguma dinâmica para aproveitamento energético da transmissão em motores diesel? Ou este assunto pode ser mais explorado quando se tratar de veículos elétricos? Olha, realmente, atrito em veículo comercial é o que mais existe, né? Energia sendo dissipada realmente é o que mais existe. Nos veículos de hoje, não tem recuperação de energia, pois eles são veículos clássicos, né? Agora, caminhão híbrido é difícil acontecer, porque o híbrido, mais ou menos para caminhão, é um veículo transitório, né? Um transitório, vamos dizer assim, entre o diesel clássico, que está evoluindo muito sempre, né? Tanto a parte de combustível também pode evoluir bastante, mas também vão chegar no futuro os veículos totalmente elétricos, ou então com célula combustível a hidrogênio ou etanol, alguma coisa assim. Então, hoje, para caminhão, não tem, né? Assim como são as locomotivas hoje, né? Elas não têm uma bateria. Se olhar a locomotiva, ela é híbrida, né? É o motor diesel, que tem um gerador, que toca os motores elétricos. Então, hoje em dia, não tem mesmo, né? Por enquanto. Beleza, Alcides? Não sei se respondeu. Sim, professor. Beleza, qualquer coisa, só perguntar aí. Professor Max? Fiquem à vontade aí. Júlio, no caso de... Existe alguma tendência de veículos ou trabalhos na Volvo, de veículos híbridos ou elétricos? Bom, Max, isso é uma corrente global, né? Uhum. Uma corrente global, e é onde todos os grandes grupos estão inseridos, né? Em alguns mercados mais desenvolvidos, outros se preparando, outros ainda estão longe. Então, cada lugar tem a sua estratégia, vamos dizer assim, né? Isso é a joia da coroa. Quando, como, quem, né? Então, realmente, isso aí é um ponto, assim, que está... Ainda é aberto, né? O nosso mercado, vamos dizer assim, eu não posso falar nada. Entendi. E só que na Europa, né, a Volvo é líder disparada em mercado dos veículos comerciais elétricos. Ela tem todo o range de oferta para vender. Uhum. Tanto o caminhão médio quanto o extra pesado que a gente viu na apresentação. Isso estou falando de Europa. E tem também Estados Unidos, né? Volvo e Mack também tem oferta de veículo elétrico. Assim como em paralelo tem os diesel, né? Então, Europa e Estados Unidos saindo na frente, né? 2022, os veículos de produção já elétricos chegando no mercado. Elétrico com bateria, BEV. Tem um desenvolvimento que começou com a Daimler, chamada Cell Centric, onde o grupo Volvo e o grupo Daimler estão desenvolvendo célula combustível, a hidrogênio para também veículo comercial. Por que célula combustível? Por causa da autonomia. Então, nós vamos ser célula combustível a hidrogênio. Então, vou ter que ter infraestrutura de hidrogênio, né? Infraestrutura de hidrogênio, como é que eu faço? Uso gasoduto de gás natural, dá para usar. Então, gás natural na Europa tem por tudo. Então, posso usar esse gasoduto aí para levar hidrogênio. É custoso, é caro, então a Europa tem mais recursos, pode usar, né? Eles também têm problema de não ter muita energia renovável, porque eles estão muito baseados no carvão, a França no nuclear, a Europa, né, a Alemanha está no carvão, ou então gás da Rússia. Então, eles têm realmente déficit. Eles tentam fazer eólica, solares, mas a Europa, para sol, não é muito, né? Eólica, a Alemanha vem tentando, Noruega, vários, mas a demanda de energia é muito alta. Então, vem esse problema aí, esse desafio de abastecer a célula hidrogênio,
né? Então, como é que eles vão fazer? Vai ser importado, muito provavelmente, de usinas que vão produzir o hidrogênio através de eletrólise e a energia vindo de fontes renováveis, tais como eólica e solar, por exemplo, na Arábia, no Oriente Médio e outros lugares que vão ter jazidas de energia renovável. Então, esse é um panorama lá. O Brasil, hidráulica, né? Temos muita hidráulica, temos etanol. Como é que fica o Brasil? Né? Então, essa é outra boa pergunta, que a gente vai ver no futuro próximo aí. Então, essa parte de eletrificação, Max, está andando, alguns lugares mais, outros lugares fazendo a estratégia para realmente ver o que vai fazer no mercado aí. Né? Cada um com a sua estratégia. Tá bem, obrigado. Para outro? Lua. Fala, professor, beleza? Beleza? Uma dúvida aí. Quando é feita depois da parte de calibração, feito todos os testes ali de rodagem e tal, é realizada alguma desmontagem de componente para averiguar assim, tipo, a gente tem a sonda no carro, tira uma vela ali, dá uma olhada na queima e tal. No diesel tem alguma verificação que é feita posteriormente do desgaste, assim? Sim, tá tudo pensado no cronograma do projeto. A gente tem testes de dinamômetro, no caso do motor, Aham. né? Se precisar de durabilidade, se precisar de performance, é feito o teste, depois é desmontado e ao longo do teste o motor é todo instrumentado, né? Ele é acompanhado 24 horas por dia, tudo que está acontecendo. Igual a gente quando está no hospital cheio de pendurico lá, tu está instrumentado, né? E a transmissão também, o eixo, o veículo, tudo, é tudo dissecado, desmontado. Existe departamento dedicado a isso aí, que monitora, mede, vê, acompanha, faz manutenção, desmonta. Então, existem grandes times trabalhando nessa parte aí, sim. Beleza. Nada E passa ao acaso. uhum. Daí, por exemplo, se você vê que, por exemplo, economizar combustível em um ponto talvez seja melhor do que ter um desgaste melhor ali, essa parte é também discutida entre os times daí. Sim, sempre vai ter que ter elencado as prioridades, né? O que manda mais, o que manda menos. Então, quando a gente começa realmente a modificar alguma coisa, a desenvolver, é com base numa decisão já tomada. Né? Certo. Então, não tem aventura. Não tem vamos fazer para ver o que dá. Não existe isso. A gente só tem uma bala no pente. E essa bala tem que derrubar o pato que está passando. Né? Porque o tempo do projeto tem que estar de acordo com a disponibilidade de gente, laboratório, dinheiro e lançamento. Né? Então, a data para terminar nunca muda. Para começar, vai flexionar, atrasa aqui, atrasa lá, atrasa aqui, mas para lançar está marcado. Né? Então, realmente é muito intenso. E o início do projeto, ele demanda muita gente, muita hora, então o início dos projetos, eles são muito intensos também, para tu tirar tudo aquilo da inércia, para fazer acontecer. Depois você vai gerenciando, vai mitigando o erro, vai arrumando, vai ajustando, recalibrando, para quando realmente está na hora de lançar, tá tudo quanto é que é confusão acertada para tu entrar em campo. Se não for possível realizar algum teste que seja imprescindível para o lançamento do veículo, eles atrasam o lançamento do veículo? Aí, infelizmente, acontece isso aí. Né? Só que isso aí traz muito impacto. Porque geralmente, na hora que tu vai lançar, tu já começou a vender bem antes. Então, imagina que tu vai comprar a bicicleta. Né? O lançamento de bicicleta. Comprei a minha, vai lançar em dezembro. Tu pediu ela em setembro. Né? Aí chega outubro, agora não é mais dezembro, é só março do ano que vem. Daqui meu dinheiro de volta que eu vou comprar outra. Estou falando de uma bicicleta. Tu imagina, então, um carro, um caminhão, um negócio. Sim, claro. Então, traz muito impactos. Então, realmente tem que ter trabalho, energia, engajamento e engenharia. E projeto aí, né? Por isso que tem essa massa crítica, essa massa cinzenta das empresas, quando ela ganha o aval para tu fazer um projeto, significa que você já tem a competência e o know-how e provou que você pode fazer isso aí. Então, você faz. Né? Então, as organizações, elas funcionam assim. Você só vai ganhando atribuições uma vez que você provou que você pode fazer. E é uma escadinha. Legal. Né? Sim, show de bola. Não tem margem para aventura, não. Não, maravilha. Obrigado. De nada. Mais alguém?
Se não, professor Max, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu acho que o Luan. Foi o que acabou de fazer, professor. Ah, tá. Acabou de falar. Eu acho que, acho que fizemos aí. Foi muito bom. Opa, o Márcio Catano. Ô, Márcio, boa Oi. noite. Pode ir. À vontade, Márcio. Pode fazer a sua pergunta. Boa noite. Boa noite, Márcio. Acho que o Márcio chegou para saudar. Entendi. Ô, Márcio, eu acho que tu chegou na hora da gente estar dando tchau. Como? Eu acho que tu chegou na hora da despedida. Eu me atrasei, eu estava na estrada. Entendi. Eu moro numa cidade e trabalho em outra. Ah, mas então depois a gente conversa em particular, deu como é que foi a prosa aqui com o povo. Como é que foi a Beleza. tertúlia? Beleza. Mesmo assim, obrigado por ter vindo. De nada. Obrigado. Obrigado, Lodete. Eu acho que agora a gente acaba, né? Vamos, se a gente puder abrir a câmera para tirar uma foto. Final. Eu queria parabenizar o professor, muito boa a palestra, e o que me chamou a atenção foi como ele documenta tudo em fotos, né? E aí, nossa, muito bonito suas fotos, professor. Eu fiquei fã aí do seu trabalho, não só como engenheiro, mas também como fotógrafo. Parabéns, viu? Obrigado. Eu vou transmitir para os japoneses da Canon que a câmera fez um serviço bem bom. Ô, Daniel, tudo Só bem? a câmera sozinho não adianta, não, professor. Tem que... Opa, Alcides. Vamos lá Não abrir sei, as câmeras pessoal. para poder tirar. Se alguém quiser entrar lá no meu site, lá no meu YouTube, tem uma playlist lá, onde eu conto um pouco dos 20 anos de fotografia, e ali tem uma palestra só com base nas fotos. Se alguém tiver interesse, eu posso passar depois o link para o professor Max e ele distribui. Tem algumas lá. Chama-se Minha Estrada para as Cordilheiras dos Andes. Então, conta um pouco, imagens, Excelente. como é que foram esses 20 anos. Beleza. Foi tirada a foto aí. Obrigado, João. Tá joia, gente? Obrigado. Obrigado a todos aí pela participação. Muito obrigado mesmo. Foi bom. Vamos